O Conversa com o Poeta de hoje tem a honra, a alegria de trazer ao seu palco uma das mais importantes artistas da Bahia. Ela é atriz, poeta, dramaturga, produtora cultural e mestre em artes cênicas e geminiana. E isso explica quase tudo. Quase tudo. Porque um geminiano não se explica. Geminiano se vive. Se vive. Se sonha. Bom dia, Kátia. Um prazer, uma alegria ter você aqui. Até que enfim, a sua agenda não é tão corrida. Brasil, África, São Paulo. Até que enfim eu tenho esse privilégio, né, e nosso público, de ter você conosco. Bom dia, Ivan. Para mim, primeiramente, é uma honra estar aqui contigo. Agradeço imensamente por esse encontro, né? Esse encontro que é um encontro de tempos em tempos que ele acontece, mas eu não posso deixar de registrar que a minha trajetória, você estava lá no início dela, né? Então, se anos depois estamos aqui juntos nesse palco de novo, tem muito de você nisso, eu te agradeço muito. Ah, você tem uma estrela aí que brilha. Por onde você passa. Eu só tive a sorte de estar perto quando você começou. Vamos falar um pouco sobre a sua trajetória desde o início. Primeiro, eu queria saber um pouco da sua infância. 5 anos, você aqui em Camaçari. Como que era essa Camaçari, você aos 5 anos, e essa cabeça dessa menina sonhadora, geminiana? Como que era essa menininha aos 5 anos, de lá para cá? Então, essa menininha de 5 anos era dançarina de lambada. Olha! Dançava muita lambada, morava no Ficam. E foi quando meus pais vieram morar aqui em Camaçari. Então, a gente tive uma infância muito gostosa aqui na cidade. Era um tempo em que a gente vivia os espaços, vivia a cidade. Então, assim, tinha muita festa. Eu lembro muito que a minha infância nessa cidade de Camaçari foi regada a muita alegria. Tinha concurso de lambada, como eu já falei. Tinha concurso de música. Ganhei, como eu digo hoje, eu não sou cantora, porque é impossível cantar, porque eu não tenho condição de eu cantar, sou extremamente desafinada, mas eu ganhei uma boneca no concurso uma vez cantando. E a arte sempre esteve muito presente, né, nessa criança que sempre brincou muito, que sempre inventou muita coisa dentro de casa. Eu tenho um irmão que ele tem síndrome de Down, e ele é muito, muito talentoso para as artes, sabe? Ele é muito ator, ele é muito dançarino, então ficávamos eu e meu irmão em casa, inventando coisa, criando, brincando. E eu tenho uma memória também muito expressiva desse meu começo como atriz, que eu tinha talvez 8 ou 9 anos, que foi num evento, numa peça de teatro da Paixão de Cristo, que teve na Associação de Moradores do Ficam. E nós nos apresentamos na Praça Abrantes. E foi meu primeiro contato assim, com o público, com o teatro. Então, assim, a minha arte, meu processo tem a ver também com essa vivência com a cidade de Camaçari, totalmente. Você falou de um bairro importante da cidade, né? O Ficam. Ficam é um bairro que nós temos aqui. Camaçari é uma cidade, uma das mais importantes. Eu sempre digo isso aqui, Kátia, no programa, que é uma das mais importantes cidades da América Latina, porque nós temos várias cidades dentro da cidade, né? Nós temos uma orla linda, que tem Arembepe, Guarajuba, Jauá. Nós temos aqui o centro, né? Tem o Teatro da Cidade do Saber, Teatro Alberto Martins. É uma das poucas cidades do interior da Bahia que tem 2 grandes teatros. O Alberto Martins, que é um dos grandes diretores de teatro da cidade, ao lado da sua esposa, que era um anjo de luz aqui na cidade, a Silene Guedes. Todos nós passamos, né, por essas mãos talentosas de Alberto Martins e de Silene Guedes. E o Ficam é um dos bairros aqui da cidade de muitos artistas, né? Um bairro, né, rico culturalmente, que produz artistas extraordinários. A exemplo da Kátia, temos aqui um dos mais talentosos apresentadores, né, o Dado Dinamite também, que é de lá. Um beijo para você, meu querido Dado. Inclusive, dancei quadrilha com Dado. Olha que legal. Dado, ele não queria dançar comigo, né? Olha! Tinha uma menina que ele estava...
interessado nela, Certo. e aí ele queria dançar com ela, mas aí colocaram ele para dançar comigo. Ele ficou muito revoltado. Foi na quadrilha de Dona Maria, lá do Mangueiral. Você podia... Olha, Dado, olha, Dado, todo mundo tem um defeito. Eu sabia que você não era bom em tudo. Pois é, Dado ficou muito revoltado, porque ele não queria dançar comigo. E aí, mas não teve jeito, ele teve que dançar Ele teve que comigo. dançar foi meu por parceiro livre da e quadrilha. espontânea pressão. Exatamente, por livre e espontânea pressão. Ele teve que dançar comigo. Por livre e espontânea pressão, você entra na história, no livro da Kátia Teixeira. Você tem sorte. Mas me diz uma coisa, tinha esse sonho, você já dançava, já iniciava seus primeiros passos também no teatro. Hoje você é uma atriz, né, reconhecida pelo seu talento, pelo seu trabalho extraordinário na dramaturgia, nas artes cênicas. Você foi para a UFBA, e aí você escolheu o mestrado de artes cênicas. Era um sonho já? Sim, é isso, como eu falei, desde criança. Eu digo que eu nasci atriz, sabe? Desde criança. Eu sempre fui... Eu fui entendendo que o teatro, ele não é só o teatro quando a gente está no palco fazendo. O teatro está na gente, está na nossa... A gente acorda, levanta da cama sendo atriz, é o que está à frente. Então, sempre esteve muito à frente de mim isso. Na minha adolescência, eu morava no Parque Florestal e eu era a alegria da comunidade, porque de tarde eu estudava de manhã, de tarde ia para casa, colocava umas roupas, figurino, inventava uma história e saía pela rua da comunidade. As pessoas morriam de rir comigo, porque eu colocava coisas para... E assim, depois eu fui entender que eu fazia teatro invisível, porque eu não queria que as pessoas... Ainda que as pessoas estivessem vendo que era teatro, porque eu estava com uma composição diferente do que eu Já era. tem um pé lá no Augusto Boal. Exatamente, exatamente. Olha que bacana. E aí eu fui descobrindo, porque em nenhum momento eu saía do personagem. Eu chegava e saía segurando a personagem. Eu era vendedora de catálogo, eu era vendedora de coisas. Eu dizia que eu estava passando, que eu tinha vindo não sei de onde, estava pedindo informação. Então, eu chegava na casa das minhas vizinhas, contando alguma história, não sei o quê, e elas já sabiam. Tanto que, às vezes, quando eu não fazia, tinha uma senhora chamada Dona Regina, que, quando eu vinha de lá, ela olhava e dizia, ó, lá vem ela, e já começava a rir. Bacana. Era muito assim, e era espontâneo. Então, e isso tudo já era o meu desejo de ser atriz. Porque eu sempre quis ser atriz, desde que eu me entendo por gente, tudo que eu sempre quis na vida foi ser atriz. Eu chego e fico emocionada, porque parece que eu não tenho outra coisa para fazer nessa vida. E, às vezes, quando eu vejo que o caminho é tão difícil, que é tão complicado, e aí eu digo, eu vou desistir para poder ter saúde mental equilibrada. Mas, quando eu penso em desistir, parece que se abre um abismo assim, diante de mim, como se eu dissesse, eu não consigo desistir disso. Eu não consigo parar com isso, ainda que isso, às vezes, me doa tanto, sabe? Kátia, você me emociona também, que eu sei muito bem essa sua trajetória, sua jornada, mas eu devo dizer que alguns artistas que vêm para essa existência para cumprir uma jornada, e você é uma delas, deve ter sempre a certeza que o seu caminho ele é iluminado não apenas pelas luzes visíveis. Os nossos ancestrais, os nossos anjos de luz estão bem perto, a todo momento. Às vezes a gente sente sede, eles vêm com a quartinha, com água friazinha, para nos dar, guiando nossos caminhos. A gente sabe que não é fácil, né, a nossa trajetória, e algumas pessoas, inclusive, falam que é sempre a gente reclamando, né, não tem ideia. Não tem ideia mesmo. Não tem ideia, mas a gente vai avançando, né, a gente vai avançando. E hoje, eu tenho dito que para nós sermos reconhecidos como medianos, nós temos que ser extraordinários. E somos. E somos. E você é uma artista extraordinária. Eu lembro que, em São Paulo, no encontro nacional do Teatro da Solidão Solidária, em que estavam presentes artistas de vários cantos do Brasil, você foi aplaudida de pé com um poema lindo que você recitou, e aí eu queria pedir
É um poema muito grande, para você recitar pelo menos trechos desse poema, para nos presentear, né, com a sua força poética e como atriz. Então, esse poema, que é um conto, né, do livro Sonhos Cariocas, do escritor paulista Ed Vanderlei. E ele, de lá de São Paulo, ele chegou até mim com esse texto pedindo para que eu fizesse para o lançamento, para divulgar o lançamento do livro dele. E quando ele me deu o texto que eu li e que começa com sonhar para quê, já mexeu profundamente comigo, porque é justamente isso que a gente está falando aqui, né? Sonhar para quê? Quando você sonha não é nem sonhar em ser artista, porque a gente é artista, né? Independente das circunstâncias, a gente não deixa de ser. Mas o quanto de sonhos impregnados na vida de um artista. E quando a gente se depara, né, com os caminhos e com as dificuldades do caminho, e com tudo, né, que é a nossa própria vida, sendo mulher, sendo preta, sendo pobre, sendo do interior, sendo tudo isso. Então, parece que é tudo dizendo, não, mas você diz, estou sonhando. Mas, às vezes, parece que não. Então, Sonhar para quê é um texto que abriu muitas reflexões assim, para mim, sobre muitas coisas, sobre muitas experiências que eu já vi, que eu já vivenciei. E tem um fragmentozinho que eu vou falar agora, que ele fala muito comigo. Que ele fala mais ou menos assim. Agora, eu queria que você... ela pode ficar... Pode ficar interpretada de pé? Não invente, mas eu não sei. Invento sim. Invento sim. É lindo você declamando esse poema, é lindo você interpretando. Eu não lembro muito bem, porque é muito grande. É muito grande, tem muitas variações. Se eu começar do começo, eu não vou conseguir chegar no final, que é onde eu quero chegar. Então, fique muito à vontade para fazer como você quiser. Sonhar para quê, amada? Olha o tamanho da minha trouxa, para você vir aqui me vestir de besta. Quem disse que tem razão, que tem esse direito? Me diga, sonhar para quê? Para amarrar o cadastro do meu próprio sapato um no outro? Levantar bola para cortarem na minha cara? Nem parece que é daqui. Está chegando água todo dia lá em cima, para vir aqui dar onde que enterrei na barriga? A fila da senha para quem sonha termina lá embaixo, não sobe ladeira não. Quantos sonhos tivesse e quantos te trouxe pão? Deixa de besteira, que cada momento que a gente perde pensando no que não é nosso, alguém vai e toma um pouco mais do espaço da gente. Daqui a pouco nos resta toda uma caixa de papelão e dizer obrigado por continuar vivendo, se é que se pode chamar isso de vida. Inventa de sonhar não, sério. Uma pessoa não pode te julgar se quando você gritou de dor, ela fingiu que não ouviu. Atriz, mulher, preta. Não precisa ser por essa ordem. Mas o que significa ser esse ser nesse mundo? Esse ser nesse mundo, atriz, mulher e preta... são, no mínimo, 3 complexidades diferentes. E, quando elas se juntam, se transforma num furacão. Ser atriz, mulher e preta é acordar todo dia dizendo para você que você tem que vencer mais um dia. Todos os dias eu tenho que dizer, Kátia Letícia, respira, se acalma, está tudo bem e continue caminhando. Continue fazendo, não pare, não pare. E nessa trajetória minha no teatro, eu, na verdade, como eu falei, eu faço teatro desde que eu me entendo por gente, mas oficialmente eu comecei a fazer teatro, foi na Cidade do Saber. Foi quando se inaugurou a Cidade do Saber em Camaçari. Eu sou fruto, né, desse equipamento cultural. E quando aquilo começou e que falou, vai ter aulas de teatro, eu falei, agora eu não vou deixar isso para trás. E eu já estudava, eu estava terminando a faculdade de comunicação, e chegou um tempo que eu falei, eu não consigo mais trabalhar
com comunicação, preciso me dedicar ao teatro. E essa escolha, para mim, sendo mulher, sendo preta e sendo pobre, me trouxe inúmeras consequências, sabe? Eu não posso dizer que eu me arrependi. Eu não me arrependi porque eu sou isso, e o que está em mim, o que está na minha alma, o que está na minha história é isso, e eu fiz tudo que eu quis, tudo que eu acreditei. Mas, quando a gente entende que, primeiramente, quando eu comecei, que eu ia fazer testes, as pessoas queriam me colocar num lugar muito difícil para eu estar, especialmente para TV, para cinema. Eu fazia muito teste para TV e para cinema, e as pessoas queriam me colocar em lugares que eu não aceito por ser mulher e por ser preta, principalmente. Teve uma vez que eu fui fazer um teste, fomos eu e mais 2 amigos meus. Eu era a única negra dos 3 do grupo. E, quando chegou lá, eles deram texto para cada um dos 2. Deram texto, deram personagem, que tinha nome, que tinha uma história. E, para mim, a personagem era uma indicação, mulata gostosa. E essa indicação eu tinha que chegar, e eu fui assim, meio que assustada. Quando eu cheguei lá, ela falou: sua personagem é mulata gostosa, e eu tinha que... E você está no carnaval querendo seduzir gringos. Olha o estereótipo extremamente racista, extremamente sexista, e é o lugar que estereotipam a mulher preta, né? A sexualização do corpo da mulher preta, é o estereótipo de que a mulher preta quer se dar bem com o gringo, sabe? E como se a gente não tivesse história, como se a gente não tivesse identidade. E eu, no momento, eu não consegui dizer não assim, mas aquele incômodo, e eu muito nova, sem saber direito o que fazer, e aí fiquei assim, e não sabia como fazer aquilo, porque aquilo não me pertencia, aquilo não tinha a ver comigo, eu não acreditava naquilo. E aí eu saí de lá muito mal, fiz o teste, fiquei lá falando qualquer presepada assim, na frente da câmera para fazer o teste, mas me sentindo péssima. Saí de lá muito mal, e depois que eu voltei para casa, que eu acalmei, eu disse: nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. E passou um tempo, veio um convite também para fazer um teste. Alguém me marcou no Facebook. Estavam procurando um casal de atores negros, um homem e uma mulher. E era perto de junho, na verdade. Aí eu pensei que talvez pudesse ser alguma coisa do Dia dos Namorados e tal. E fui. Quando eu estava no meio do caminho, a moça perguntou se... A produtora me ligou e falou: você tem como trazer biquíni? Aí eu falei: eu já saí de casa. Ela: então você se importaria de usar um biquíni de alguma outra lá? Você pode usar com protetor? Eu falei: não, tudo bem. Mas eu cheguei lá pensando, fui no caminho, né, pensando. E aí, quando chegou lá, no lugar do teste, tinha um homem descendo a escada bem na hora que eu cheguei. Ele era um dos produtores. Quando eu cheguei, ele falou: você veio fazer o teste? Aí eu: sim. Ele: gostei, viu? Gostei, você é muito bonita, já passou. Aí eu fiquei assim, tipo, sabe, se você chegando no lugar. E aí depois ele falou assim: mas vai ser uma coisa muito legal, vai ser em Praia do Forte, era a época da Copa, teria Copa, vai ser na Praia do Forte, vai ter você e mais outras meninas de biquíni lá, também seduzindo os gringos, não sei o quê. Aí eu fiquei: não, ele deve estar confundindo, não foi para isso que eu vim fazer esse teste. Porque, como era uma produtora, eu pensei: não, deve ter várias coisas acontecendo, dentre essas coisas tem isso. Eu entrei, cheguei lá, falei com a moça, preenchi minha ficha e fiquei esperando. Aí fui para a maquiagem. Quando eu fui para a maquiagem, que eu sentei na sala de espera, tinha uma menina preta, muito jovenzinha também, de biquíni, dançando, sambando na frente da câmera, e a mulher: sorria, sorria, sorria. E a menina constrangida. E aí eu entendi que para mim era aquilo também. Aí, quando eu entrei, eu falei: bom dia, não sei o que. Ela falou assim: você... Aí ela veio perguntar se eu poderia colocar um biquíni. Eu falei: mas para quê? Aí ela: para fazer o teste. Eu falei: mas é um teste de quê? Eu preciso saber do que eu estou falando. Não posso dar detalhes por causa do contratante, não sei o quê. Eu falei assim: mas olha só, eu não vim aqui fazer um teste, eu não sou modelo, eu sou atriz, eu vim aqui fazer um teste como atriz. Então, se você puder me dizer para que é e o que é que eu vou fazer, eu faço. Senão, infelizmente, eu não vou poder fazer. Aí ela disse: fique à vontade. Eu peguei minhas coisas, saí e vim embora. Então, ser atriz, mulher e preta é se deparar com essas coisas. Então, eu acabei fechando muitas portas nesse sentido para mim, porque muitas começam assim.
Isso é muito violento com a gente. Muitas mulheres, especialmente pretas, começam na carreira artística, especialmente TV e cinema, começam desse jeito, fazendo o que não gosta, fazendo o que não quer, e fazendo especial. Muitas até não têm nem consciência disso, e fazendo coisas que estão o tempo todo se violentando sua própria imagem, construindo nessa imagem dessa mulher, da mulher preta, que é uma mulher fácil, que é uma mulher que está à disposição sexualmente, especialmente para estrangeiros. Algum tempo depois que isso aconteceu, me colocaram num grupo de book rosa. Sabe? Book rosa, para quem não sabe, é para se prostituir. E eu estava num grupo de atrizes, de elenco de atrizes, e aí disseram que eu tinha um perfil para trabalhar com book rosa. E aí me colocaram num grupo de book rosa, me dizendo que era para passar um mês num cruzeiro, não sei aonde. Então, foi isso que tentaram me oferecer a vida inteira, e eu falei que não. Você sabe que ontem, no Rio de Janeiro, uma produtora, inclusive, né? Eu vi aquilo e falo, mas é diário, né? Isso é cotidiano. Ela ia chegando e o namorado estava perto da lanchonete, ela foi saudá-lo e o segurança mandou ela sair de lá para não constranger o menino, pensando que ela ia pedir, né? Era uma pedinte. Eu vi a situação dessa moça, é uma situação muito delicada, e especialmente para a gente pensar, né, sobre os espaços onde a gente vive, né? Porque a gente vive numa sociedade que é extremamente racista. E quando a gente entra no espaço, o espaço foi na Zona Sul do Rio de Janeiro. A Zona Sul do Rio de Janeiro é racista, não tem como não ser. Então, para se chegar nesse lugar, a gente precisa entender, primeiramente, que a cor da nossa pele não muda se a gente tem dinheiro. Sim. Não muda se a gente ocupa um espaço de poder. A gente continua tendo a mesma cor da pele, e essa cor da pele, as pessoas brancas vão sempre estar dizendo para a gente que nós somos inferiores a eles, independente de onde a gente esteja. Sabe? Então, assim, o que aconteceu com ela é uma coisa que abre muito espaço para discussão, para debate sobre esses atravessamentos, né, da gente, de pensar e de imaginar que estamos livres do racismo quando a gente ascende socialmente. Sim. Você tem um livro. Eu queria falar um pouco sobre esse seu livro. Então, esses livros, eu estou até com eles aqui, são 2, na verdade. Almas Nuas em Carnes Duras e Ijobá, Memórias do Reino do Caçoar. Esses livros, na verdade, não são meus livros, são livros das mulheres das comunidades. Tá. O Almas Nuas em Carnes Duras foi escrito pelas mulheres do Parque Florestal, que foi a comunidade onde eu vivi quase a maior parte da minha vida. E Ijobá, Memórias do Reino do Caçoar, foi escrito pelas mulheres do Quilombo de Cordoaria. Eu faço um processo com essas mulheres, que foi o caminho que eu acabei encontrando para honrar essa mulher que eu sou, para honrar as mulheres todas que conviveram comigo a vida inteira, foi produzir arte a partir delas, a partir da gente. Então, até para romper com esses estereótipos que querem colocar a gente num lugar, né, e para colocar a gente em outro. Então, eu faço um trabalho com as mulheres das comunidades, que é um trabalho de escrita literária com elas. A gente passa por um processo de uma oficina de escrita, e nessa oficina de escrita a gente faz uma imersão nas memórias, e para essa imersão nas memórias a gente se utiliza de uma metodologia que eu criei. Eu sou geminiana, adoro inventar. E é uma metodologia chamada Corpo Oráculo, porque eu fui entendendo que as memórias elas atravessam nossos corpos de uma maneira profunda. E quando a gente estimula esse corpo, as memórias elas fluem. Então, eu faço uma imersão com essas mulheres, geralmente durante 2 semanas. E nessa imersão, as memórias vão vindo, né? A gente trabalha com vários estímulos sensoriais, desde a produção artesanal, né? O tato, a sonoridades, a toques no corpo, o toque do tambor, sabe? A gente acessa a memória ancestral também, então tem muita memória que acabam surgindo também, e essas memórias vão se materializando, né, em imagens, e a partir das imagens a gente vai trabalhando as narrativas.
E aí a gente publica o livro, né, que é o registro das histórias dessas mulheres, especialmente mulheres que estão nas comunidades tradicionais, como é o Quilombo de Cordoaria, que tem um legado histórico, que tem um legado cultural muito forte, que tem uma raiz profunda, né, na nossa história. Então, e com conhecimentos que a gente tem perdido, né, ao longo do tempo. Então, essas mulheres ainda conservam muito do conhecimento que é muito importante para a gente enquanto comunidade preta. Sabe, quando essas mulheres sabem curar o corpo com as ervas, num sistema de saúde que nega assistência, que nega o remédio, que para você conseguir fazer... Nega o absorvente. Que nega o absorvente, exatamente. Então, quando elas sabem curar o próprio corpo, elas são autônomas o suficiente para não depender desse sistema para estarem vivas. Sabe, quando elas sabem fazer a casa de taipa delas, elas estão dizendo para a gente que pode ter uma moradia e não vai viver na rua como o sistema quer que a gente viva, como tem feito isso no longo da nossa história. Sabe, quando elas plantam o que elas vão comer, elas estão dizendo que elas não vão passar fome. No Quilombo não se passa fome. Sabe? Então, é um modelo social que é um modelo que é um farol para a gente se guiar, se a gente quiser construir um futuro, pensar no futuro da gente enquanto uma comunidade negra. Então, esse trabalho, que é um trabalho de arte, porque a gente está trabalhando com elas as artes literárias, e no processo a gente finaliza com uma obra cênica. Então, as histórias dessas mulheres, que são publicadas num livro e se transformam numa obra cênica também inspirada nas histórias dela, porque aí a gente também trabalha o teatro biográfico e a gente reflete também sobre quais são as histórias, quais são as vozes que são representadas nas artes, sabe? Quando a gente fala de biografias, especialmente, as pessoas sempre pensam que grandes biografias são somente aquelas de alguém que saiu de um lugar de pobreza e teve uma grande ascensão, ou que fez algum grande feito, mas essas mulheres, elas estão fazendo no dia a dia, elas estão mantendo vivos os filhos, elas estão mantendo vivas suas comunidades, elas estão mantendo vivas suas tradições, especialmente pela cultura, sabe? São os corpos do trabalho, são os corpos da economia, são os corpos da educação, são os corpos da cultura, são os corpos das artes dentro das comunidades. Então, sabe, não se vive uma comunidade preta sem esse entrelaçamento com essas histórias e com essas mulheres. Então, é isso que eu estou trazendo para os palcos do teatro, para a literatura, para as artes visuais, né, também. Eu não sou artista visual, mas dentro desse projeto que eu estou desenvolvendo, né, que é o Narrativas Subterrâneas, a gente também transforma a comunidade. As histórias que as mulheres também escrevem se transformam em pinturas, né, de grafite nas comunidades, para que elas também sejam referenciadas por lá, para que a comunidade também reconheça essas mulheres como mestras da cultura, como mestras da vida, mestras do saber. E tem sido um projeto muito, muito lindo. Desculpa. Um projeto muito, muito poderoso, sabe? Tanto internamente, no processo de autoconhecimento delas e de reconhecimento, de construção da autoimagem, né? Porque a gente sabe o quanto que o racismo também acaba com a nossa imagem, o quanto que o racismo tenta destruir a imagem da gente. Quando a gente vê que no programa de televisão coloca a mulher negra sempre em situação de subalternidade, quando vê que o programa de televisão sempre coloca o homem negro como ladrão, como traficante, como um sujeito repugnante socialmente, e o quanto isso vai construindo, né, mentalidades. O conhecimento africano fala muito sobre isso, né, que a imagem, ela molda a consciência. Então, se a gente tem imagens sempre negativas da gente, a gente vai entrando nessa consciência coletiva de que nós somos essa imagem, e a gente não vai conseguir se deslocar, se desvencilhar dela. Então, esse projeto também a gente está tentando construir uma outra imagem, né, sobre as mulheres, pensando muito. Eu sou filha de Oxum, Oxum é espelho. Então, o espelho de Oxum nada mais é do que a consciência, né, do que você olhar para dentro, você olhar para você. Então, tem todas essas simbologias aí nesse trabalho que está sendo construído. Agora estamos em Parafuso. Estou realizando ele agora em Parafuso. Também tem sido um processo muito rico. E é isso. Nós temos aqui em Camaçari grandes empresários negros, né? Mas tem um que eu lembro bem, que é o Jurandir Luz. E nós estamos iniciando um projeto, agora a partir de maio, de um curso de inglês para jovens negros, né? E é importante que negros e negras que, de alguma forma,
tem alguma ascensão na cidade, partilhe com aqueles que estão à margem de tudo, às vezes à margem do pão. Então, é uma grande iniciativa aí de alguns empresários dessa cidade, de alguns pensadores. A gente falou um pouco sobre a questão da ancestralidade. Você acaba de chegar de Cabo Verde, né? Como é que foi sua viagem lá? É a segunda vez? Segunda vez. Então, Cabo Verde é um país que é muito parecido com o Brasil, inclusive. Tanto que lá tem uma ilha, Cabo Verde é um arquipélago, né, que tem 10 ilhas. E uma das ilhas lá, a ilha de São Vicente, tem uma cidade que chama de Brasilinho, porque eles se espelham muito na cultura brasileira e tal, e tem uma relação muito forte, né, do processo, porque Cabo Verde, a formação do país começou no processo colonialista, escravizador, porque pegava africanos, especialmente da Guiné, de São Tomé e Príncipe, não sei o quê, e levava para Cabo Verde, habitou-se a partir dali, para de lá começar o processo de distribuição para outros continentes. E muitos vieram para o Brasil, pessoal senegaleses, guineenses. E então, assim, quando eu cheguei em Cabo Verde, foi um encontro muito forte assim com uma certa familiaridade. Eu me sentia muito em casa em Cabo Verde. E a arte lá, eu fui para lá a partir também do teatro. E eles fazem um teatro que é um teatro muito próximo do que a gente sempre fez aqui. Eu me identifiquei muito o teatro que a gente fazia aqui em Camaçari, inclusive, muito com o teatro cabo-verdiano. Eles trabalham muito a literatura. Eles trabalham muito com as histórias que são deles próprios, sabe? Eles tentam buscar. Já se teve um tempo, né, como todo país colonizado, que teve um tempo que o que se pensava em arte era sempre a partir mesmo o que era o cânone, né, da literatura, o cânone do teatro era sempre os europeus e tal. E agora estamos nesse processo, né, de recentralização, e Cabo Verde também está passando por isso de uma maneira muito profunda. Então, eles estão pensando nas histórias deles para levar para o teatro. Eu fui para o festival agora, e nesse festival foram grupos de todas as ilhas de Cabo Verde. E era muito interessante de ver que cada ilha tinha sua particularidade que estava sendo levada para o palco. Você conseguia identificar o que era que tinha em cada ilha, porque eles estavam levando a ilha para o palco. Eles estavam levando essa noção mesmo nacionalista, talvez, para o palco. Então, o festival aconteceu na capital, né, na cidade da Praia, e tem muita gente que tinham saído de suas ilhas para ir para a praia. Então, quando dizia, hoje vai ser o grupo da Ilha da Brava. Então, todo mundo que era da Brava, que morava na praia, ia para lá para ver e ficava encantado de ver as histórias que suas avós contavam, que suas mães contavam, que as pessoas viviam. Então, estamos num tempo do teatro de contar as nossas histórias, assim. Então, Cabo Verde e Brasil estão caminhando muito juntos nisso. Falando em história, você tem uma história de teatro aqui no Brasil, né, na Bahia, em especial, mas em Camaçari, você tem uma história de teatro aqui, né? Inclusive, eu lembro muito de uma parceirinha linda, uma atriz extraordinária também, a Fernandinha, né, que tem aí uma trajetória contigo, uma jornada muito bacana. Quais os espetáculos que você fez aqui em Camaçari e por onde você passou com esses espetáculos? Então, aqui em Camaçari eu comecei, como eu falei, na Cidade do Saber. Então, eu tive essa experiência que foi educativa mesmo, né, que foi me formando como atriz, que foi com Tato e com Mike. Logo depois que eu saí de lá, encontrei contigo no Sanatório para Freud. Depois do sanatório, foi que eu fui fazer a Escola de Teatro da UFBA, junto com Fernanda. E aí tive a honra de ter você e a Fernanda no espetáculo no Sanatório para Freud. E aí, depois disso, nós montamos a companhia uma da outra de teatro, né? Sim, que foi a coisa muito, muito bacana. Coisa mais linda, assim, um dos momentos mais especiais da minha vida como artista. E que eu honro com todas as forças do meu coração é a companhia uma da outra de teatro. Sim.
Primeiro por ser com Fernanda, que é minha irmã do meu coração. E que uma eu amo. atriz fantástica, né? Uma atriz exatamente, maravilhosa. que eu amo mais do que tudo, e que é uma grandíssima atriz, sabe? Ela é atriz da finesse, sabe? Ela é muito fina, uma atriz muito fina. Eu tenho assim uma alegria de vê-la em cena e de vê-la como ser, né? Porque ela se posta, né? No mundo, né? Como alguém que tem consciência do que veio fazer aqui. Com certeza, né? sem dúvida. E essa dupla só brilham. E aí, pronto, com a acompanhão uma da outra, a gente fez muita coisa assim juntas. Nós montamos uma sketch, elenco de apoio. Sim, lembro bem. E elenco de apoio, a gente logo na nossa estreia, a gente foi premiada no festival lá em Salvador, a gente foi premiada como melhores atrizes, fomos premiadas como melhor espetáculo. Depois disso a gente... Melhores atrizes e melhor espetáculo. E foi muito, muito pra gente assim que estava começando e já começar num festival, já começar sendo premiada, isso foi, nossa, que legal! E aí depois disso nós viemos para um outro festival e aí fomos premiadas também com melhores atrizes, melhor espetáculo, melhor direção, melhor texto. A gente ganhou, eu acho que 5 ou 6 prêmios da categorias, né, da premiação. E aí a gente foi levando adiante e a gente começou a criar muito. A gente criou Onde Vai Dar Esse Trem, que é um espetáculo infantil. Bacana. E Onde Vai Dar Esse Trem é um espetáculo infantil que conta a história de Camaçari, a partir do ponto de vista de 2 crianças indígenas, Iraê e Munduruca, são as 2 personagens. Olha que legal. E aí a gente fala, né, da transição, do processo de transição, da chegada do polo petroquímico, do que significou a linha do trem. Então a gente trabalha com algumas simbologias, como portais, como amuletos e tal, para criar narrativa. Um espetáculo muito lindo que a gente estreou aqui nesse palco do Alberto Martins. Depois a gente fez espetáculo de palhaçaria em Rolonas, que foi muito legal, era muito gostoso sempre tudo. Nós criamos Cowboy Fora da Lei também. Sim. Cowboy Fora da Lei acabou sendo um sucesso, assim, porque foi, assim, a gente sempre criava sobre o que a gente estava vendo. E aí a gente fez um espetáculo inspirado em Tião, que era aquele andarilho da cidade que resolveu se vestir de cowboy, que era uma figura emblemática em Camaçari. Deixa eu te contar uma história do Tião. Eu entrevistei aqui um outro Tião, que foi o Tião da banca de jornal, né? Sim. Que é uma figura maravilhosa, né? Eu sempre brinco com ele que ali é um grande centro de cultura, né? A banca de jornal do Tião. E ele conta sobre o outro Tião, que Tião, pelo menos uma vez por semana, vai lá na banca de jornal pedir um livro. Pasme. Qualquer livro que fale sobre Michael Jackson. Ai, meu Deus, é por isso que agora ele usa jaqueta? O Tião é uma figura linda aqui de Camaçari. Demais. Ele é especial, ele anda com um chapéu grande na cabeça, rindo o tempo todo. Um beijo para você, Tião, um beijo. Você é uma figura ímpar, uma personalidade. Exatamente, personagem, né, da nossa história, do nosso tempo. E que está registrado, sabe? Registrar. Eu tenho falado muito que a gente, como artista, precisa registrar a nossa história. E a arte faz isso, o teatro faz isso, a literatura faz isso, a música faz isso, a poesia faz isso. Registra o que a gente está vivendo, registra o que a gente está vivendo, tanto como indivíduo quanto sociedade. Então, assim, o Cowboy Fora da Lei mesmo foi muito bacana por isso, porque era pegar Tião como personagem principal da trama, e a gente criou essa coisa mesmo de faroeste, não sei o quê, fizemos alguns trocadilhos, e ele transitava pela feira da cidade. Ele ia para Praça do Abrantes, onde era um reduto da juventude, sabe? Então chegava lá, ele encontrava o pessoal do skate, o pessoal do reggae, o pessoal do rock, que foi um momento muito marcante do nosso tempo da cidade. E aí ele chegava em Arembepe, na aldeia hippie, ele comia o mocofato da feira, sabe? Então ele estava vivendo a cidade e sendo ele, divertindo, assim. Aí apareciam os ciganos, então a gente foi pegando as figuras emblemáticas da cidade e foi colocando no palco, na cena. A gente quis remontar, a gente montou ele em 2011 ou 12, não lembro, que foi no projeto Boca de Cena. Sim. Que foi até com direção de Fernando Guerreiro, direção geral de Fernando Guerreiro, porque ele estava formando diretores aqui na cidade. E a gente tentou remontar ele também em 2016, talvez, e acabou que teve alguns contratempos aí, não foi possível, mas a gente sempre fala em tentar voltar, porque fala muito sobre a gente, sabe? Não, e assim, você falou uma coisa muito bacana sobre essa questão das figuras de Camaçari, né? A semana passada eu entrevistei Djawá.
né? Essa Cara, outra se figura foi uma de entrevista linda, porque Djalma é Djalma, né? Ele chega com a roupa que ele quer chegar, do jeito que ele quer chegar, ele canta o que ele quer cantar, né? E aí tem uma história muito engraçada, que Djalma, uma vez, eu apresentei ele a Djavan, né? E aí começaram a conversar, e o produtor, né, falou assim, seu nome é Djalma, né? Que bacana, você se inspirou em Djavan. Não, Djavan que se inspirou em mim. Djavan que se inspirou em mim. E não tem nada a ver, porque eu sou de Djalma, porque eu sou da praia de Djalma. Sim, Né? sim. Então, essas figuras que são maravilhosas que a cidade tem, né? Assim, eu acho que Camaçari é uma cidade rica, né? Principalmente pela sua cultura, pelos seus artistas. Exatamente. Por quem faz dessa cidade uma cidade linda, né? É isso, a gente tem esse histórico, né, de ser cidade industrial, Camaçari cidade industrial, e a importância de se olhar para a cidade como uma cidade da cultura, sabe? Porque nós temos grandes artistas, grandes figuras, grandes movimentos dentro dessa cidade. Uma cidade, Kátia, que tem buli-buli. Nossa, que tem o mestre buli-buli, sabe? Que tem Dona Bete. Que tem Mestre Petróleo, que tem Dona Nildes. Pois é, tanta sabe? gente Tem incrível nessa cidade. Mestre Ismael, tantos outros. Né? Mestres, né? Mestre Arline de Parafuso. Exatamente. Sabe, é muita gente assim que está criando, que está produzindo, está recriando. Bobô é outro grande mestre que agora está na Europa, né? Bobô está na Europa? Está na Europa. Gente, que chique. Então aí a gente tem aqui Dene, da Timbalada. Ivan Antônio. Nós temos aqui uma banda linda que está fazendo muito sucesso agora no Brasil inteiro, que é do menino também lá da Gleba A. É o Afrocidade. Sim. Afrocidade, né? Que banda e que maravilhosa. A gente viu começar. No curso de percussão da cidade de Saber. Então, olha como a importância de se ter dentro da cidade um equipamento cultural formando artistas. Sabe, quando a gente passou por um processo muito interessante de formação aqui, teve uma formação que foi o Retrate, que formou muita gente, que a partir do Retrate, que a gente fazia oficinas com vários profissionais, a gente começou a montar grupo. Então, de repente, vários grupos começaram a se formar a partir desses processos de formação. A gente vive distanciado, de certa forma, do grande centro, né, que é Salvador, de produção artística, de produção cultural. Então, a gente está aqui, a gente não pode ficar à mercê da cidade da indústria. A gente precisa, Exatamente. Sabe? É muito importante que se forme artistas em Camaçari. Você sabe, quando a Secretaria da Cultura me convidou para fazer esse programa, eu fiquei tão feliz e agradeço imensamente à Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Camaçari por essa oportunidade, porque é um espaço, né, que eu humildemente tenho acesso para mostrar ao mundo, não só a Camaçari, a Bahia, ao Brasil, porque esse programa, além de ser exibido na TV Camaçari Secult, também é exibido no YouTube, né, no canal do Teatro da Solidão Solidária, que é uma rede hoje que está em 20 países. Então, é uma oportunidade que eu tenho ímpar, né, de ser parceiros desses grandes parceiros, assim como você, de mostrar o quanto essa cidade é rica culturalmente, que tem talento. Muitos talentos, A gente está recebendo agora o Teatro da Solidão Solidária, no mês de maio, uma comitiva de artistas africanos, né, que virão de Cabo Verde, do Senegal, Angola, da Guiné, para intercâmbios. Vão fazer uma imersão do Teatro da Solidão Solidária, conhecer os artistas aqui de Camaçari, para depois a gente fazer esse processo inverso, né, de ir para a África. Então, eu muito feliz assim, trazer você aqui, Kátia. Na realidade, a Lairinha sempre dizia, papai, o senhor tem que entrevistar a Kátia. Tem que entrevistar a Kátia. Né? Então não conta. Quem não é. E eu sempre, olha, eu já liguei várias vezes, mas a agenda da sua amiga é muito concorrida. Hoje deu certo. Kátia, um sonho. Me fala de um sonho teu. Ave Maria, meu Deus do céu, um só. Nossa, o sonho, assim, nossa, como é difícil, nossa, como é difícil falar um sonho, assim, logo de cara.
vem um turbilhão de coisas assim na cabeça. Mas talvez o de sempre poder fazer, de nunca estar parada, o sonho do movimento constante, como artista. Bacana. Eu queria que você falasse 3 referências de artistas, uma referência de Camaçari, uma do Brasil e outra de qualquer lugar do mundo. Então, em Camaçari, meu grande amor, minha grande inspiração, mestre Buli Buli. Minha bênção, mestre Buli Buli. Benção, mestre. Eu falar de mestre Buli Buli me emociona muito. Porque ele é uma grande alma nesse mundo, um grande espírito nesse mundo, um grande criador, um grande artista, um grande inspirador. E ele foi muito importante no meu processo de ressignificação da minha caminhada, sabe? Eu trabalhei um tempo com o mestre Buli Buli e assim a gente estava trabalhando com produção da escrita, ele escreve muito e eu sempre tive muito medo, assim, a gente vai recebendo tanto não na nossa vida que a gente começa a se travar e começa a se questionar se a gente realmente é o que a gente pensa que é. Então, durante muito tempo eu achava que eu não era artista, que eu não tinha talento, e eu sempre escrevi muito, sempre gostei muito de escrever e tal. E aí eu convivendo com o mestre Buli Buli, com os processos criativos dele, ele me inspirava tanto, ele me dizia tanta coisa que parecia que ele estava ouvindo o universo dizer para ele que ele precisava me dizer aquilo. Parecia que ele era um canal assim. E quando ele começava a falar e como ele começava a dizer, ele me encorajou muito a não desistir. Foi um momento que eu estava assim, quase dizendo, tá, deixa para lá, Kátia Letícia, isso vai fazer outra coisa. E eu renasci a partir da convivência com o mestre Buli Buli. E de lá para cá é um amor que não vai acabar nunca. O mestre é o mestre. Eu lembro de uma das minhas fases difíceis, que a gente sempre vai passando, né? E ele disse, poeta, eu aprendi a engordar comendo pouco. Ah, mestre, você... E além... O mestre já me pregou também algumas peças, né? Eu lembro quando eu morei em São Paulo, 15 anos, né? E numa das minhas vindas aqui de férias, aliás, eu vim com um espetáculo, com o Sanatório para Freud, que a gente estava em cartaz em São Paulo, naquele projeto do Betinho contra a fome, né? E aí a gente conseguiu fazer Nordeste, alguns lugares, e a Bahia, Camaçari. Camaçari, Salvador, enfim, algumas cidades, né? E quando eu cheguei aqui, tinha também 2 franceses que tinham vindo com a gente. E eu, para me mostrar, né? Buli Buli vinha, eu falei, olha Buli Buli ali. Aí eu comecei a falar de quem era Buli Buli, né? Que eu tinha certeza que Buli Buli ia me cumprimentar, né? E exatamente isso. Aí Buli Buli, quando viu, e aí, poeta? Eu, tá vendo? Poeta. Todo mundo, poxa vida, você é um poeta conhecido. Aí a gente foi passando aqui na frente do Teatro Alberto Martins e tem os moços ali da limpeza, né? E aí falou, e aí, Buli Buli, Buli, e aí, poeta? Aí eu pensei, tem muitos poetas na cidade. Eu, Buli Buli. Eu já estava com a moral toda aqui com o pessoal. Você não me contou? Buli Buli, eu passaria aqui uma semana contando suas histórias aqui, o quanto você é importante para a gente, o quanto você é importante para o Brasil, o quanto você é importante para o mundo, meu irmão querido. Demais, nosso mestre. Nosso mestre. Então, essa referência de Camaçari, é uma referência do Brasil, além dele. Carolina de Jesus. Carolina de Jesus. Por quê? Nossa, é isso. Ela me encorajou tanto quanto Buli. Ela tirou meus medos demais quando ela é uma mulher muito insubmissa, né, a tudo. Ela venceu tudo, ela venceu a pobreza, ela venceu a falta de alfabetização da escola, né, formal. Ela saiu vencendo coisas e ela dá uma lição de vida com suas obras, sabe?
Primeiro, ela diz que é possível. Segundo, que ela faz desmoronar esses mitos que são essas hierarquias, né? Porque ela escreveu uma literatura muito poderosa, com a forma dela entender a língua, com a forma dela entender a escrita, com o olhar dela sobre o mundo e com uma riqueza poética muito grande, sabe? Ela falava de uma realidade muito dura e ela falava das estrelas, ela trazia umas metáforas muito lindas, assim. Então ela me ensinou também a escrever. A leitura de Carolina me ensinou a escrever, inclusive foi que inspirou também esse projeto com as mulheres, porque eu quis dizer que todo mundo pode ser escritor, todo mundo pode, sabe? Porque todo mundo é vivo, todo mundo tem o que dizer, se comunica, todo né? mundo se comunica, então não existe essa relação da hierarquia, da língua, da normativa da língua, da língua culta. Não, a gente precisa chegar nas pessoas, a gente precisa tocar o coração das pessoas, a gente precisa se expressar e se comunicar. E Carolina faz isso muito bem e dá uma lição de muitas coisas assim para a gente. Tá. E do mundo? Uma referência mundial. O Buli Buli é uma referência mundial, Carolina também. São duas referências mundiais. Mais uma outra que você... Nossa. Pode ser do cinema, pode ser da música, do teatro, pode ser... Gilberto Gil. Gilberto Gil. Gilberto Gil... É um mestre, né? É um mestre. Eu tenho... Não sei, eu amo. Eu lembro que assim, eu tenho um bullying, assim, eu tenho um amor por bullying que é como se fosse um pai assim para mim, sabe? E eu lembro que uma vez eu fui para o Rio, aí eu fiz uma foto em frente a um grafite de Gilberto Gil, e aí eu postei no meu Instagram e aí eu coloquei: eu amo um homem. E aí Paulinho, que é o filho de Bully, foi lá e falou: eu vou dizer a Bully. Ciúme. Aí eu falei: então tá, porque eu amo dois homens. Dois homens. Geminiana. Geminiana consegue facilmente amar. Não, eu não. Eu só amo. Você não me bota... Ok, falando por esta geminiana aqui, facilmente amo 2, 3, 4, não tenho problema com isso. E aí, Gilberto Gil... Não, eu amo também várias mulheres, né? Amo você, Maíra, amo Lairinha, amo Maria Flor, tantas amigas que passam na minha vida. Amo você, tá tudo certo. Então é isso, Gilberto Gil, a obra de Gilberto Gil, a vida de Gilberto Gil e o caminho, né, a trajetória artística dele é muito inspiradora também. A fineza literária dele é incrível, sabe? Aquela música, metáfora mesmo, eu amo demais aquela música. E é isso, são minhas referências. Tem uma história de Gilberto Gil que é fantástica, né? É uma história de fidelidade, de amor, né? Ele estava com o Caetano no apartamento, na época da ditadura militar, quando a polícia chegou para prender os dois, né? E aí prenderam o Caetano, Gil estava dormindo no quarto, e aí perguntaram ao Caetano: cadê Gil? Caetano falou: está lá no apartamento dele. E aí a polícia, levaram o Caetano e foram para o apartamento de Gil, né? Quando bateram na porta, quem abre a porta? Gil. Aí Caetano olhou para ele e falou assim: você acha que eu ia deixar você sozinho? Nossa, que coisa mais maravilhosa. Isso é um sentido de existência mesmo, sabe? Isso dá sentido à vida. Ele não teria sentido para a vida dele se ele deixasse o amigo dele sozinho. Então, são essas inspirações, essas têm que ser nossas referências. Porque se a gente está construindo um mundo, artista constrói mundos. Sim. Artista, as pessoas pensam que artista está brincando. As pessoas pensam que, por exemplo, quando vão financiar o trabalho de um artista, por exemplo, já estou dando dinheiro para você. A gente trabalha muito. Mas muito. A gente trabalha o tempo todo. A gente é artista da hora. Não tem férias, né? Não tem férias, nada. não tem. Então, assim, é um trabalho muito árduo e está promovendo as transformações do mundo. Quando a gente pensa nos momentos históricos, a gente sempre vê o movimento artístico lá cavucando. Não, agora nessa pandemia, entende? Sabe? Imaginem nessa pandemia o mundo sem artistas, sem música, sem poesia. Imaginem o mundo nessa pandemia
sem música, sem livros. Seria muito melhor um mundo sem armas. Exatamente. Kátia, nossos ídolos, Buli Buli, Gilberto Gil, Carolina, Vinícius, Zezé Mota, tantos outros, mas eu queria dizer que você também é um farol para mim. Eu fico muito aliviado e muito fortalecido quando eu sei que existe, nessa existência, nessa nossa breve existência, uma atriz tão talentosa, tão comprometida com o seu tempo, né, com a sua feitura da arte, né, com esse compromisso que você tem e que não desiste nunca, né? Então, eu queria muito te agradecer pela sua presença, pela sua ilustre presença no meu programa. Queria agradecer à Secretaria, mais uma vez, à Secretaria da Cultura, à Prefeitura Municipal de Camaçari. Eu não abro mão de estar em todos os lugares que eu preciso estar para dar voz àqueles que não têm, ou àqueles que têm um pouco e que merecem mais. Então, queria agradecer por esse espaço, agradecer a todos os artistas que passaram por aqui, e aqueles que irão passar, agradecer a cidade de Camaçari. Eu queria agradecer também ao Teatro Alberto Martins, ao diretor do Teatro Alberto Martins, Reginaldo Rodrigues, mas eu queria dedicar o programa de hoje, especialmente, eu falei brincando do Buli Buli quando saudou os moços que faziam a limpeza de poeta, porque também são artistas, né, que embelezam o mundo. Mas eu queria dedicar o programa de hoje, Kátia, se você me permite, às meninas, às moças, às senhoras que fazem a limpeza aqui desse teatro. Sabe, quando eu chego aqui de manhã, logo cedinho, antes dos meninos da produtora chegar para montar o cenário, que parece fácil, mas é um cenário de livros, discos, CDs, escolhidos a dedo. Aqui nós temos, além do Buli Buli, Rede FX, Cacau Brasil, Savilá, tantos outros, Bando Padivô aqui espalhados, misturados com os demais grandes artistas, como eles são. Eu sempre faço questão de trazer, além dos artistas de Camaçari, outros artistas que são referências para o Brasil, para linkar essas duas imagens. O artista que já tem uma serra, já é notório, com o artista que também é notório, mas não tanto, de Camaçari, para que os dois possam iluminar um ao outro, né? Então, eu queria dedicar o programa de hoje a essas moças generosas que vêm aqui e limpam tão belamente aqui, né, para a gente chegar. E agradecer aos meninos da produção aqui da TV, muitíssimo obrigado, ao seu diretor da TV, a TV Litorânea, a TV Secute, ao Teatro da Solidão Solidária e a você. O programa Conversa com o Poeta está terminando e eu queria deixar as palavras com você. Eu gostaria muito de agradecer pelas suas lágrimas, pela sua emoção. É muito profundo, né? Tudo é muito profundo na nossa alma. E a gente reverenciar esses encontros, né? A vida, os encantamentos da vida. Não perder, né? Não perder a ternura. Jamais. Então, assim, eu faço das suas palavras as minhas em dedicar o programa de hoje a essas mulheres, e elas merecem mesmo ser honradas. Possivelmente são mulheres que estão sustentando suas famílias com esse trabalho. São mulheres que têm muita história, que têm nome, que têm identidade, que têm vida, que são muito importantes, que são os alicerces de suas famílias e de suas comunidades. E elas precisam, sim, ser honradas, ser dignificadas a cada dia. Então, muito, muito bonito da sua parte, muito delicado, muito sensível da sua parte, dedicar esse programa para elas. Agradeço também por estar aqui, por estarmos juntos nessa construção. Agradeço por... Eu sou geminiana,
Sou super chorona também, mas eu fico, porque se quando eu começo a chorar, eu não paro. Então, estou tentando segurar aqui. Mas o quanto é importante, assim, sabe? Que a gente esteja junto, que a gente esteja se encontrando e que a gente esteja produzindo, esteja criando, esteja fazendo esse movimento acontecer, porque nós somos a história também. A gente está fazendo a história. Daqui a 30, 50, 100 anos, Camaçari vai saber que Ivan Antônio passou por aqui e que fez esse trabalho. Então, assim, a importância do seu trabalho dentro da cidade, de levar o nome de Camaçari para tantos lugares, levar o nome de Camaçari nacionalmente e internacionalmente, sabe? Então, é isso que a gente precisa, fortalecer cada dia mais esses movimentos que só trazem coisas boas para o mundo. Não tá trazendo, a gente não está fazendo mal a ninguém. Sim. A gente não está fazendo mal a ninguém, ao contrário, a gente está fazendo muito bem. Então, é isso. Muito, muito, muito grata mesmo a você pela oportunidade também de me fazer vir aqui para ser ouvida, para falar, para estar junto. Muito grata. Um beijo no seu coração. Você que é artista aqui de Camaçari, que tem CDs, livros, seus quadros. Aqui tem artistas plásticos, pintores maravilhosos. Tragam aqui seus quadros para a gente expor aqui no programa, seus livros, seus discos, sua poesia, sua música. Esse programa é para você. Beijo no coração. Conversa com o Poeta fica por aqui. Nesse dia maravilhoso que essa estrela passou por aqui. Um beijo, Cátia Letícia. Um beijo, Ivan. Um beijo, Camaçari. Até a próxima.